dia, queridos companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Vocês lembram que nós começamos já há várias semanas o tema Deus, acompanhando os itens que a mocidade e a infância estudam lá. Já estamos no finzinho, então falta ainda estudar a comunhão com Deus, fé raciocinada, e a prece e a oração Pai Nosso. Então, vamos hoje analisar o item comunhão com Deus. Para isso, nós temos uma página de Joana de Ângeles que dá uma clareza muito grande ao que a gente precisa entender. Eu vi na televisão essa semana, lá nos lugares onde está chovendo muito, onde a água está alagando tudo, e as estradas estão sendo destruídas pelas enchentes, uma entrevista rápida com um líder indígena, mas desses líderes indígenas, que já usam roupa como a gente e falam português. Então, a repórter falou assim, então, o que você me diz disso? Ele virou e falou assim, só Tupã. Sabem quem é Tupã? É o Deus deles. Depois ele falou assim, só Deus. Aí ele falou na linguagem nossa. Então a ideia de Deus, minha gente, ela está inata em todos os seres humanos. Nas primeiras reencarnações. É inata. Lógico que nas primeiras reencarnações o sujeito ainda está entre o instinto e a razão, mas com um instinto muito forte. Mas se acontecer alguma coisa, ele olha e diz assim, epa, preciso de defesa, preciso de proteção. E se esconde. E tem medo. Então a primeira manifestação é o medo da força que ele respeita. É respeito. E assim vai até chegar à nossa situação. Não é isso bem que eu quero falar. Eu vi uma reportagem também, num programa desse da Globo, da manhã, uma experiência muito interessante de uma, eu não sei se foi uma psicóloga ou um grupo de pessoas, que tinha um grupo de crianças, umas de uma origem étnica e de outra e tal, e aquele grupo de crianças era orientado para treinar em meditação. Então, a reportagem foi lá e mostrou que aquelas criancinhas pequenininhas, tinha japonês no meio, elas, na idade que elas estavam, elas tinham uma atitude de meditação. Ninguém faz comunhão com nada corretamente se não tiver controle mental. Quando a gente fala de comunhão com Deus, é zen, senão não faz. Não comunga com Deus. Eu fui tomar passe ontem, o Espírito falou assim para mim, sua cabeça está muito tumultuada. Eu falei, está sim, está tumultuada. Que eu estava ali vendo um monte de coisa, subi essa escada um monte de vezes, lá no Regeneração. E ele falou assim, se acalma primeiro, depois eu te dou passe. Eu falei, vai ser difícil. Porque minha cabeça estava fervilhando. Vai ser difícil, porque eu estou com 1000 preocupações em relação a fatos aí, que eu vou ter que fazer agora, logo em seguida, vou ter que sair daqui,
e vou lá fora, eu tenho 6 jovens que nós vamos colocar no passe por recomendação do próprio plano espiritual, etc, etc, etc. Eu fiquei lá, orei, dei mais ou menos uma acalmada, mas não, fiz uma comunhão com Jesus, com Deus, eu não consegui fazer. Então, essa comunhão que ele quer dizer aqui é uma coisa muito necessária e interessante. Eu passei uma fase da minha vida, que foi lá pelo início da década de 80, final da década de 70 e 80, que foi quando eu me engajei no movimento espírita para trabalhar mesmo sério, que então, eu larguei tudo, eu fiz uma mudança na minha vida e tentei vencer o mundo, sem ser do mundo. Então, durante uns 2 anos, eu pratiquei muito meditação. O que eu fazia? Para começar, eu saía do tumulto, ia para um local. Eu ia para o Jardim Botânico, eu ia para a Floresta da Tijuca, lá podia ir ainda. Agora eu duvido que eu vá lá, não vou não. Quem quiser que vá. Então, eu chegava lá, tinha aqueles riachozinhos, aquelas plantinhas crescendo, aquele barulhinho, ficava horas meditando. Eu chegava a dormir nos bancos do Jardim Botânico. Sentava, cada dia eu ia para um setor lá que tem orquídea, orquidária é lindo. Então eu meditava. Agora, no tumulto a gente não consegue meditar. Agora, quem é que vai, por conta disso, dizer que não faz comunhão com Deus porque é muito barulho? Não adianta, você tem que arranjar um jeito. Você tem que arrumar um jeito de comungar mais com Deus. Porque senão você não melhora dos seus problemas. Você não acha solução para os seus problemas. As pessoas não acham. Cada dia fervilha mais, fica em ebulição, a cabeça em ebulição. Eu tomo a experiência de ontem, que eu estava no passo, o espírito queria que eu aquietasse a cabeça, eu não conseguia. Lógico que ele queria assim. Aquieta a cabeça. Eu falei, calma aí, rapaz. Deixa eu descansar um pouquinho e relaxar. Mesmo dormindo, a cabeça da gente não para. Porque quem está fervilhando é o espírito, não é o cérebro material. Então, se o espírito não aprender isso, não melhora, não muda, não sara, não conquista. É necessário aprender. E a Joana de Anjos, então, ela contribui com uma mensagem, que praticamente vai ser o estudo de hoje, de 2015. Vamos ver o que ela diz. Quem fala é ela, eu só vou ver se eu consigo acrescentar alguma coisa. Em todos os tempos, os emissários de Deus recomendaram o silêncio profundo, a fim de que se possa ouvir a voz e senti-lo mais intimamente. Eu queria, para não esquecer, continuar dizendo que se essas crianças que eu vi no programa, elas já meditavam, qualquer criança pode. E o nosso objetivo aqui, esse tema está incluído nesse problema, que nós temos que aprender a meditar e temos que ensinar nossas crianças a meditar. Então, por que os pais sempre chegam dizendo que o filho é assim, que o filho é assado, que o filho não obedece, que o filho é um capeta, que o filho não sei o quê? Porque ele não aprendeu. O pai não começou desde cedo a sentar com as crianças e dizer, meu filho, vamos sentar aqui na frente dessa plantinha aqui? Está vendo a plantinha? Estou. Quem criou a plantinha? Foi Deus. Quem regou para ela crescer? A gente. Tem que começar a falar de Deus. Nós estamos falando de Deus há várias semanas. Não adianta a gente falar de Deus aqui e o pai não falar de Deus em casa. Não adianta o orientador de mocidade falar, estudar Deus, e o pai está pouco ligando para Deus. Não adianta a criança aprender aqui e não ter continuidade em casa. Nós temos batido nessa tecla. Então, tira um momento, uma vez por semana já vai valer. Hora de meditação. Meditar na frente dos brinquedos não adianta. Meditar na frente da televisão não adianta. Então, tem que ter um lugar para meditação. Escolhe um lugar dentro de casa. Se tiver a benção de sair para um local qualquer, coloca lá um repelente para mosquito e vai para um local que tenha natureza, com repelente.
Porque aqui mesmo o mosquito me pica toda hora, acho que eu tenho sangue doce. Olha, eu levo cada uma picada aqui que você não tem, nem imagina. Então, eu sugiro a vocês que tenham um local para fazer isso. Façam com a criança. Meu filho, vamos meditar. Meditar é aquietar a mentezinha, aquietar o coraçãozinho. Vamos ver o que Deus fez. Tem que ter Deus. Tem que ser com Deus. Tem que ser com essa relação, comungando com Deus. Ninguém comunga com Deus fazendo bagunça, jogando bola. Então vamos sentar na praia, vamos cedinho para a praia. Tem que fazer isso. Aí você consegue conduzir o seu filho e ele mudar de conduta. Tem um programa de televisão que o indivíduo não consegue dominar os filhos, aí chama um especialista. O especialista chega em casa e fica um dia olhando. Já viu esse programa? Aí fica observando, aí vê que está tudo errado. O pai trata mal o filho chuta tudo, a mãe não sabe o que fazer, a casa é um pandemônio. Ele vai, depois ele faz o diagnóstico. Você está errado nisso, está errado, está errado, está errado, está errado. Aí começa a corrigir. Em pouco tempo, corrige a casa. Corrige. Porque as pessoas não têm, digamos assim, não têm o jeito de lidar com as coisas. Não tem maneira de tratar as coisas. Querem tudo da forma errada. No meu tempo de criança, filho não desobedecia. Filho ficava quieto quando tinha que ficar quieto, brincava quando tinha que brincar, estudava quando tinha que estudar. Brincava, aprontava. Mas na hora de aprontar. Só não morria, não sei por quê, porque descia barranco com folha de coco, eu ia nadar no rio cheio de cobra. A gente fazia tudo isso, ninguém morreu. Mas na hora, por exemplo, que tinha que sentar e orar, sentava e orava. Na hora que tinha que sentar com a visita em casa, todo mundo ficava quietinho lá. Santinho. Todo mundo quietinho. Ninguém abria a boca sem autorização, porque os adultos estavam conversando. Você acha errado isso? Quando os adultos estão conversando, a criança fica calada e presta atenção. Educação. Então, você não consegue tirar a criança da faixa que ela está, porque você não sabe que é um trabalho longo, paciente. No culto do lar, meu filho não consegue ficar no culto do lar, que ele atrapalha o culto. Meu Deus, como é que uma criança atrapalha os adultos de fazer culto? Porque não tem autoridade, não tem moral. Porque tem que obedecer. Não deve, não. Tem que obedecer. Em todos os tempos, os emissários de Deus recomendaram o silêncio profundo, a fim de que se possa ouvir a voz e senti-lo mais intimamente. Está aí. Já falei tudo, não falei? Falei. Eu não ia meditar em casa porque eu morava em Copacabana e ia me atrapalhar. Eu ia para lá, para a mata. E tinha também o Parque da Catacumba, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Tinha vários lugares. A própria praia, em determinado momento, é favorável à meditação. É bom. Os ruídos e tumulto desviam o pensamento que se deve fixar no elevado objetivo de comunhão com a divindade, para poder se aurir energias vitalizadoras capazes de sustentar o espírito nos embates inevitáveis do processo de evolução. Então, tem tumulto, você vai fazer meia sola. Se for um lugar calmo, você vai fazer. Então, o que é que os espíritos recomendam? Lugares onde você possa aurir as energias da natureza. Então, é recomendável você ir para um local, uma praia, que não tenha barulho, um local, um jardim. Uma noite, né? Aqui a gente não vê o céu. Mas quem tem casa de campo, à noite vê o céu. Você deita na grama com o repelente. E fica olhando para o céu, que beleza. Orando, deitado, olhando para cima. Quando se mergulha no mundo íntimo, encontram-se as mensagens sublimes da sabedoria, aquelas que constituem o alimento básico da sustentação da vida
e sem as quais os objetivos essenciais da existência cedem lugar aos prazeres trêfegos e enganosos. Eu morava na roça, como sempre falo aqui, e quando eu tinha meus 6 anos de idade, 5 e 6 anos de idade, em frente à minha casa tinha uma grama. Era um gramado bonito, natural. A gente nem cuidava, porque era natural. E eu, muitas vezes, eu me lembro como se estivesse agora deitado lá, olhando para o céu. Não tinha energia elétrica. A gente tinha lamparina. Nem lampião a gente tinha lamparina, a gente era pobre. Era lamparinazinha com paviozinho. E ali, quando você olhava para o céu, era terrível. E eu, criança, eu conseguia ver surgir na minha mente questões que hoje eu considero questões de alta profundidade, de alta complexidade, e brotavam na minha mente. Surgiu na minha mente questões sobre Deus, sobre o universo e sobre mim. Eu sempre queria saber o que eu estava fazendo ali. Sempre tinha a intuição de que alguma coisa eu estava fazendo na Terra, que eu ia fazer na Terra. Isso foi crescendo até a adolescência. Quando chegou na adolescência, eu falei, como é que eu vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer? Eu estava, então, angustiado, porque eu não sabia o que eu ia fazer, daquilo que eu pensava que eu podia fazer. Então, as meditações não são para causar angústia, mas são para aflorar em você as ideias que precisam aflorar. Os distúrbios externos produzidos pela balbúrdia desviam a mente para os tormentos exteriores que tornam a marcha física insuportável quando se constata a fragilidade de suas construções emocionais. E nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Chico Xavier foi frágil na infância, na adolescência. O Divaldo foi frágil. Mas eles tiveram sustentação. O plano espiritual sustentou. Então, para você ter uma comunhão com o plano espiritual maior, você tem que ter, sempre fazer um mergulho para si mesmo e tem que fazer uma expansão da sua mente para o ilimitado. Em tentativa de atender a todas as necessidades do vozerio do mundo, a mente desloca-se da meta essencial e perde o foco que lhe constitui o objetivo fundamental. Estamos todos com o foco perdido. Estamos. A maioria está com o foco perdido. Está fora de foco. Para você entrar no foco, você tem que dar-se o direito de solilóquios, de momentos que você dedique a você. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Não dá para esquecer isso. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Perguntem isso. Aí você diz, eu pergunto, mas não sei. Leia a obra espírita que você vai ver. Você é um espírito reencarnado, que veio do mundo espiritual, e que você está aqui reencarnado, cheio de dívidas, para pagar, né? Para deixar para depois. Quando o espírito se encontra atordoado pela balbúrdia, o discernimento faz confuso e os componentes mentais e emocionais deslocam-se da atenção que deve ser concedida ao essencial, em benefício das aquisições secundárias, sempre incapaz de acalmar o coração. Nós estamos correndo atrás do acessório e esquecendo do essencial. Conversei com uma amiga ontem, amiga mesmo, que eu a conduzi para o Espiritismo em 1986. E eu falei com ela, se vocês são uma família, vocês são 6 pessoas. Olha que coisa linda, uma família de 6 pessoas. Não é bonito? Vocês estão fazendo o culto no lar? Não. Então eu falei assim, vocês são distraídos. Distraídos. São indesculpáveis. Não, até que os nossos filhos são santos, são uma beleza. Eles e tal, e tal, e tal. Mas nós, o casal, está assim por causa disso. Falei logo na lata. Estou assim por causa disso. Vocês estão
vivendo problemas sérios e vocês não usam o ambiente sagrado da família com a ajuda dos 4 filhos para fazer ficar bom. Errei? Falei mal? Falei mal? Chega, aí falei assim, amanhã, 8 horas da manhã, hoje agora, né, 8 horas, vocês vão fazer um culto familiar. Impus. Aí eu vou querer saber se fizeram. São meus amigos. São meus amigos. Fizeram ou não fizeram? Se não fizeram, eu vou dizer assim, molengas. Moles, são moles, vocês são moles. Se eles não fizeram, eu vou chamar os 4 filhos, vem conversar comigo, os 4 filhos. Vocês são 6 pessoas. E se vocês não estão bem, a culpa é de vocês, não é minha, eu estou aqui, vocês estão lá. Também não é de Jesus. E muito menos de Deus. Amigo é assim. Amigo ajuda o outro. Ah, a família dele está lá, não tem nada com isso, eu vou cuidar da minha. Gente, nós somos uma família só, universal. E esse tiquinho de gente aqui na Terra faz parte da universal. Algumas vezes alcança-se o topo do triunfo, meta muito buscada, a fama ligeira, a posição de destaque no grupo social, o riso bajulador e mentiroso, sob o pesado tributo dos conflitos internos que permanecem vorazes e desconhecidos sempre em agitação. Não busque triunfo no mundo. Lógico que você vai triunfar em alguma coisa. Você vai triunfar em alguma coisa. Você vai conquistar o triunfo no mundo material. Mas o que você não pode esquecer é que o triunfo no mundo espiritual é secundário. O que Jesus falou quando ele terminou a missão aqui? Alguém lembra? Eu venci o mundo. O que ele venceu? Tudo aqui do plano físico, ele venceu o mundo. Ele, hora nenhuma, foi tendencioso para cá ou para lá, para uma acomodação dessa ou acomodação daquela. Ele venceu todas as coisas que... Aquela história de chegar lá no horto e dizer assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Será que Jesus ficou com medo? Ninguém estava lá perto para escutar. Jesus foi 2 vezes chamar a atenção de Pedro e da turma que estava dormindo. O pessoal estava dormindo no horto, enquanto Jesus estava lá orando, sangrando pelos poros, de emoção, uma emoção gigantesca. A história diz que ele sangrou, que ele não suava, ele sangrava. E aí eu vou acreditar que ele diz assim, Pai, eu estou fraco. Se for puder, tira de mim esse sofrimento. Ele não falou isso. Foi forte, Jesus era forte. Porque se não tinha ninguém perto, quem foi que anotou isso em algum lugar? Eu não acredito. Mateus não estava lá. Não consta, estava Pedro, uma turma lá dormindo. Ele falou assim, vocês, nem na hora grave vocês oram. Vigiam. Eles vigiam. O pessoal com sono dormindo. Então, Jesus venceu o mundo. Venceu a cruz, venceu o chicote, venceu a calúnia, venceu todas as coisas contra ele. E lá falou assim, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Então, nós temos que vencer o mundo. Lógico que todos nós temos conquistas materiais que vão nos trazer bem-estar, são necessárias. Não tira o meu bem-estar, não, porque eu vou ficar zangado. Eu preciso descansar, eu preciso ter comodidades para poder fazer o que eu tenho que fazer, para levar adiante aquilo que espiritualmente eu preciso fazer para vencer o mundo. Não sou escravo das coisas do mundo. Eu não sou. Se em algum momento eu fico titubeando, eu falo, epa,
Eu já fui melhor que isso. Estou piorando. Então, deixa eu voltar para o caminho certo, o modo certo de pensar e agir. Deus necessita do silêncio humano a fim de fazer-se ouvido por quem deseje manter contato com a sua paternidade. Nossa, que frase, está até colorida. Quem coloriu foi a Débora. Ela gostou. Então, veja bem, quando você fala Deus necessita, está errado. Que Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada, mas é força de expressão de Joana. Nós falamos sobre Deus semana passada. Quando a gente fala sobre Deus é reticência. Porque eu não sei o que Ele é. Sei que Ele não é, mas o que Ele é eu não sei. Se Ele tem necessidade, se isso aqui fosse uma realidade, seria um Deus antropomórfico. Nós é que temos necessidade de ficar quieto para ouvir Deus. Mas essa força de expressão de Joana, ela é muito bonita. A sua mensagem sempre tem sido transmitida após a transposição dos abismos externos e dos tumultos das paixões, desarvoradas, permanecendo no ar, aguardando ser captada. No imenso silêncio do Monte Sinai, a sua voz transmitiu a Moisés as regras de ouro do Decálogo, mas não deixou de prosseguir enviando novas instruções para a conquista da harmonia da plenitude. Vamos lembrar aqui que a voz de Deus que Moisés escutou não foi Deus diretamente. Foi uma cadeia gigante de retransmissores que Moisés conseguiu ouvir. Ele conseguiu ouvir por quê? Porque um espírito tinha a incumbência de fazer isso e dizer, eu sou o Senhor teu Deus, porque se não fosse assim, o povo ia continuar com o bezerro de ouro. Deus tinha que permitir, aliás, Deus nem proíbe, nem permite, olha bem, eu ia errar. As coisas funcionam no universo assim. Jesus veio pessoalmente à Terra para se tornar conhecido, porque senão nossa referência com Deus continuaria aquela lá de Moisés. Deus guerreiro, Senhor dos Exércitos. Na Antiguidade Oriental, a sua palavra fazia-se ouvir através do sensitivo de várias denominações, conclamando a paz, a vitória sobre os impositivos exteriores predominando no ser. Vamos embora. Nas furnas e nas cavernas, nas paisagens ermas, desvelava-se, oferecendo o conhecimento da verdade que deveria ser assinalado lentamente através dos tempos. Mesmo Jesus, após atender às multidões que se sucediam esfaimadas de pão, de paz, de luz, buscava o refúgio da solidão para, em silêncio, poder ouvi-lo no santuário íntimo. Quando fala ouvir Deus, é a energia pacificadora que entra em nós. Porque nós somos captadores de energia. Nós somos constantemente captadores de energia. A energia pura está aqui dentro, ali fora, dentro da casa da gente, na praia, na floresta, no mar. Nós é que não temos mente capaz de ficar com o centro captador tão aberto para captá-la pura. Ela está aí, disponível. Não é o ar que a gente respira. Não é a energia do sol que é muito benéfica. É a energia divina que está espalhada em todo o universo. Nós somos como peixes no universo. Os peixes estão no mar. Todo lugar que o peixe vai tem água. Nós, em todo lugar que nós somos do universo, tem energia divina. Então, eu posso pegar a hora que eu quiser. Posso pegar a hora que eu quiser, pegar a minha parte. É verdade. Eu fui fazer fisioterapia depois que eu tive o evento lá, isquêmico, e aí eu descobri, a hora que eu comecei a fazer alguns exercícios, que eu não estava respirando. Falei, olha, eu estou com um problema. Eu não estou dormindo direito, porque eu já estava mal. Agora, fazendo exercício, estou mal. Então, muda toda a fisioterapia para a minha área respiratória.
No primeiro dia eu já saí respirando. Estou melhor. Por quê? Estava todo travado. Então, já imaginou? Se eu puder desenvolver a capacidade de captar a energia divina, do mesmo modo que eu estou desenvolvendo a capacidade de aspirar, de respirar, de dilatar o meu pulmão, estou pensando muito nisso. Robustecido pelas poderosas energias da comunhão com o Pai, volvia ao tumulto e desespero das massas incansáveis, a fim de diminuir-lhes as dores e a loucura que tomava conta do imenso rebanho. Então Jesus, apesar de ser puro, ele ia lá, parava, ele tinha corpo físico, ele podia, só num átimo de tempo, dizer, pepa, deixa eu dar só uma respirada, e só uma ligada com Deus que fica tudo em ordem. Ele ia meditar. E quando ele meditava, com certeza ele saía do corpo, passava vistas em todo o planeta Terra, rapidinho, e voltava. Imagina, num pequeno átimo de tempo, ele rodava de norte a sul, de leste a oeste. O Espírito pode fazer isso. O Espírito, nós que não somos nada, podemos viajar à velocidade do pensamento, que pensamos pouco, quase nada, imagina Jesus. Simultaneamente, porém, proclamou que o reino dos céus encontra-se no coração, no íntimo do ser. Nesses dias agitados, faz-se necessário que se busque o silêncio para renovar-se, as paisagens íntimas e ouvi-lo atentamente, pacificando-se. A semelhança das ondas que permitem a comunicação terrestre, imprescindível que haja conexão para serem captadas. Então, estão carregadas de mensagens de todo jaez, mas sem a sintonia apropriada, nada transmitem parecendo não existir. Então, nós vivemos com o nosso aparelho captador tumultuado, porque entra tudo ao mesmo tempo. Nós temos que selecionar o que entra. E, principalmente nessa seleção, buscar a energia divina, a mais pura que nós pudermos. Habitue-se ao silêncio, que faz muito bem. Não temas a viagem interior, o encontro contigo mesmo, nas regiões profundas dos arcanos espirituais. Necessitas ouvir-te para bem te conheceres e traçares os caminhos por onde deverás seguir com segurança e otimismo. Observarás que és um enigma para ti mesmo. Olha aí que coisa. Que te encontras ocultos sob sucessivas camadas de disfarces que te impedem apresentar a autenticidade. É aí que está o início da educação da criança. Quando você começa a educar a criança, você vai ajudá-lo a entender-se. Nós não nos conhecemos. Não sabemos o nosso potencial e não buscamos externar esse potencial. Não conseguimos. Passou por aqui, pelo Brasil, há uns anos atrás, um indiano, que ele tinha 80 anos e a pele dele era de bebê. Ele disse que não comia, que ele orava e respirava. Porque ele sabia tirar a energia divina. Vocês lembram desse camarada que passou pelo Rio de Janeiro? Deu várias entrevistas. Com a idade dele, parecia um garoto. Fantástico era o camarada. E ele dizia, eu não como. Eu respiro. Se eu for fazer isso, eu morro em poucos dias. Então, a criança, para você conhecer a criança, tem que estar com ela. Ajudá-la a meditar. Meu filho, vamos buscar o autoconhecimento. Vamos buscar o eu profundo. Pai, o que é isso? Mãe, o que é isso? Também não sei muito não, mas vamos buscar. De essência divina, possuis o conhecimento e és dotado de sabedoria que aguardam o momento de desvelar-se. Reflexiona, portanto, quanto possa, a fim de libertar-se das algemas que te escravizam a aparência, sem conceder-te o conforto do autoaprimoramento. A multiplicidade das vozes que gritam em torno de ti impedem-te a conscientização dos valores que dignificam a existência. Sem querer, você está no meio do tumulto. Mas a maioria das pessoas estão no meio do tumulto querendo, jamais elas querem se afastar do tumulto.
O que elas querem mesmo é o tumulto, é o tumulto, é o tumulto. Lollapalooza, aqui, futebol. Tem gente que leva o bebê para o futebol. Vocês olham lá, o bebezinho está lá com a camisa, xingando já. Quando te habitues ao silêncio, sentir-te-ás luarizado pelas claridades sublimes do amor de Deus e ser-te-á muito fácil a travessia pelas estradas perigosas dos relacionamentos humanos. Compreenderás que a paz defluente da autoconquista nada consegue abalar. É verdade isso. Com segurança e serenidade agirás em qualquer circunstância, feliz ou tormentosa, sem desespero, com admirável harmonia. Olha o que a Joana está dizendo. O que a gente tem de benefício com tudo isso? Torna o silêncio uma necessidade terapêutica, abençoando-te a jornada, ao mesmo tempo em que te propicia a alegria de viver. Desfrutará de contínua alegria, sem galhofas, nem vulgaridades, em situação de bem-estar natural. Às vezes eu falo, ultimamente eu não falo muito mais não, às vezes a pessoa vem aqui para a palestra e mal acaba o passe, ela vai embora. Eu falo para as pessoas, senta um pouquinho na calçada aqui, fica olhando para a planta, faz uma prece. Eu, às vezes, vou lá na mangueira, boto a mão na mangueira, me dá um pouco do seu fluido. Vou no IP, faço isso. Quando ninguém olha, porque se alguém olhar, vai dizer, João pirou. Mas eu bem faço. São Francisco de Assis buscava a cume dos montes e as cavernas para, em silêncio, ouvir Deus. Mas não somente ele, todos aqueles que aspiravam à plenitude atendem aos deveres do mundo e refugiam-se no silêncio para os colocar com Deus. É um refúgio. Está terminando. A exaustão que te toma o corpo e a mente, o vazio existencial que te visita com frequência, a apatia que te surpreende, a ansiedade que te aturde são frutos espúrios da turbulência que te atinge. Busca o silêncio e alcança-o. Acalma-te, isola-te da multidão, uma e outra vez, e viaja calmamente no rumo do ser que és, e descobrirás tesouros imprevisíveis aguardando-te no interior. Então, os nossos tesouros estão aonde? Dentro de nós. Quando a gente vai buscar fora, não acha. Criado o hábito de incursionar para dentro, ou mesmo para fora, para a espiritualidade, banhar-te-ás nas claridades refugentes da palavra de Deus, falando-te ao coração. Não postergues a luminosa experiência, iniciando-a quanto antes. Viu só, Joana de Ângeles nos deu um estudo completo em 40 minutos. Tá bom? Então, todo mundo hoje vai meditar? Vai meditar. Se tranca um pouquinho. Se puder estar em contato com a natureza bela e generosa, busque. Eu fui recomendado fazer algumas coisas que eu não sei como é que eu vou fazer. Mas eu estou cheio de recomendação. Agora com essa de Joana, pronto, estou comprometido, não posso fugir. Porque essa página ela é muito bela. Tá bom?